Olá, estamos de volta. Esse último módulo é voltado para as classificações. Eu deixei de lado aqui para a gente analisar as classificações mais correntes na área do direito administrativo no tocante aos atos administrativos. E, em primeiro lugar, aqui eu quero ressaltar que classificações, ó, coloquei aqui o Genaro Carrió, né? Quando a gente classifica, no fundo, a gente não está buscando algo certo ou errado, mas algo útil ou inútil. O que você quer dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, gente: se a gente fosse classificar uma sala com várias pessoas e classificasse os que usam óculos e os que não usam óculos, isso é certo? Isso é errado? Isso não é uma pergunta que se estabeleça na classificação, porque no fundo você tem que ver qual que é a utilidade que é retirada, qual que é o proveito que é retirado desta classificação. Não tem classificação certa ou errada, mas para efeitos de verificar na sociedade de oftalmologia, as pessoas que usam óculos, talvez seja interessante, em termos de utilidade, fazer essa classificação. Para outros efeitos, não. Então, a gente não pode dizer assim, não gosto dessa classificação, acho errada essa classificação. Não, a classificação ela pode ser útil ou inútil. E às vezes também, quando a gente aprende a classificação, a gente fala, nossa, isso parece ser um pouco inútil, mas de repente a gente vai aplicar num caso prático e a gente percebe, nossa, que bom que teve essa classificação para esclarecer e separar uma realidade da outra para surtir uma série de efeitos diferentes. Então, não tenha preconceito em relação às classificações, porque é na aplicabilidade mesmo que você vai ver o quanto é interessante a classificação, às vezes aquela que você acha mais estranha, mais para frente pode ser a mais útil para resolver alguma questão da vida, num caso concreto, e permitir que você desdobre sentido dessa classificação. Então, aqui a gente deixa essa observação, tá? Para você não ter preconceito em relação às classificações. E aí começamos aqui com uma básica que eu coloquei no começo até da apostila, em relação ao DIGI, quando ele fala das funções todas e os atos que podem ser editados por vários poderes. Ele diferencia, por exemplo, o ato regra, que seria o ato desempenhado tipicamente em função do legislativo, dotado de abstração e generalidade, em relação, por exemplo, ao ato jurisdicional, que é produzido tipicamente pelo Poder Judiciário, e o ato administrativo, aqui em sentido abrangente da palavra, ele inclui tanto o ato subjetivo, que seria aquele que teria uma individualidade, então aquele tombamento, aquela desapropriação individualmente considerada, que seria o oposto do ato regra, porque derivaria de uma aplicabilidade desse ato regra, com esse aspecto, né, que nós vimos que a Maria Silvia chama de justamente efeitos concretos, do ato condição. Olha só, o Digui coloca, assim como o Celso Antônio, a Lúcia Vale, também atos condição, que seriam atos normativos, geralmente desdobrados pela administração, que fazem o elo entre o ato regra, a lei, por exemplo, e os atos subjetivos, que são os atos administrativos em sentido restrito para Maria Silvia de Zanella de Pietro. Então, olha que interessante, atos condição seriam basicamente esses decretos que regulamentam o sentido da lei e criam as condições para que haja sua aplicabilidade em atos concretos, que são os atos subjetivos, tá? Então é interessante esta classificação. E aí vamos para outra classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários. Então, nós podemos ter atos gerais, que contemplam diversos destinatários, e atos individuais, né, com destinatários específicos, como eu falei, né, seriam esses subjetivos para o DIGI, né, que seria aquele tombamento, aquela demissão, aquela aposentadoria compulsória específica, e não um ato regra ali que vem sendo desdobrado num regulamento que tem uma aplicabilidade mais abrangente, ou um ato mesmo que tenha diversos destinatários, como os atos gerais. Bom, essa classificação é mais simples, é mais singela e fácil de ser compreendida quase que intuitivamente. Agora vamos às definições realmente que pegam a gente nos exercícios, na aplicabilidade, e aí eu passo para esse ponto que eu peço a tua atenção em relação a esse tema, né? Quanto à formação da vontade. Então, quanto à formação da vontade, os atos podem ser simples, né? Em que há declaração da vontade de um único órgão, suficiente para criar aquele ato, complexos e
compostos, tá? O perigo maior aí é você entender a diferença entre o complexo e o composto. Então vamos lá, o complexo. O complexo se dá da conjugação de vontade de mais de um órgão que se fundem nessas vontades para formar, né, perdão, um único ato. Então vou fazer aqui o esqueminha para que você compreenda. Por exemplo, um ato complexo, a lei, a criação da lei. Por quê? Porque em um órgão aqui, a gente considerar no Congresso Nacional, você tem o projeto de lei que ele é aprovado. Aí depende ali da espécie normativa, se são quais são os turnos, enfim, qual o quórum. Mas o projeto de lei aprovado em um órgão, nas duas casas aí no âmbito do Congresso Nacional, ainda não vira a lei se não tiver também a vontade do chefe do executivo com a sanção. Então você tem o projeto de lei aprovado de um lado, de outro lado a necessidade de sanção daquele projeto de lei, e aí juntando essas duas vontades forma um único ato que é a lei. Você junta duas vontades de órgãos distintos que se formam aquela lei, né? Então há necessidade justamente da vontade também, da aquiescência do chefe do executivo no projeto de lei para que se transforme em lei. Isso seria um ato complexo, porque você tem dois órgãos ali e a vontade mais ou menos se funde para estruturar um só ato, né? E aí, voltando aqui, olha só, nós temos o composto. O composto deriva da vontade de um órgão sendo ratificado por outro órgão, segundo Eli Lopes Meireles, para adquirir a execuibilidade. Olha que interessante. Para Maria Silvia de Pietro, quando você tem um ato composto, você tem uma vontade principal e outra vontade acessória que garante essa execuibilidade. Presta atenção aqui no esquema. Então, você tem um ato principal aqui, mas você tem um ato acessório de um outro órgão para garantir execuibilidade do principal que já existe, não obstante a necessidade desse ato acessório, tá? Então é diferente do complexo, porque o complexo você vem com dois que se juntam e formam um ato, né? E nesse não, você tem um principal e um acessório que garante a execuibilidade. Aqui eu trouxe, voltando para a tela, um exemplo dessa situação. Então vamos supor, para você obter uma patente de um produto farmacêutico, você tem que passar por todo o processo de patenteamento desse produto no INPI. Só que, uma vez patenteado, para que se torne execuível esse produto farmacêutico, é necessário. Então, o produto farmacêutico já existe, já obteve a patente, mas para que você distribua, para que se torne execuível, você precisa da anuência da Anvisa para verificar se é possível distribuir, se aquilo não causa males à saúde, mas a patente já existe antes, né? Então o principal é a patente e o acessório para garantir a execuibilidade seria justamente a anuência da Anvisa. Isso é um exemplo de ato que composto e não complexo, porque no tocante a patentes já existe um ato principal que é praticado pelo INPI. E para garantir a execuibilidade de forma acessória, mas igualmente importante em termos práticos, seria necessário a anuência da Anvisa. Então, ficou claro para você a diferença entre ato composto e ato complexo? Enquanto o ato complexo você tem dois órgãos que têm vontades similares que se juntam para conformar um único ato, no ato composto você tem um principal e outro acessório para garantir a maior execuibilidade. Essa seria a diferença. E aí, prosseguindo as classificações, gente, hoje eu separei aqui. Essa aula é voltada para classificações, tá? Para não ficar muito maçante, a gente vê a dinâmica, eu separei uma aula só sobre classificações.
E aí, com o que você já tem e já conhece, fica fácil de entender. Então vamos lá. Bom, ato perfeito é aquele ato que já está em condições de produzir os seus efeitos, porque já completou as etapas do ciclo de formação. Então, passou por toda a etapa do ciclo de formação e é um ato perfeito. O ato imperfeito é aquele que não completou ainda o ciclo de formação, está imperfeito porque falta, por exemplo, uma aprovação. O ato pendente, né? Tem até na área do direito privado, o ato pendente é sujeito à condição o termo, né? Nós vimos que ele não consegue ainda produzir toda sorte de efeitos porque ele está aguardando a ocorrência de uma condição, requisitos que transformam o ato em pendente. E o ato consumado é aquele ato que já exauriu os seus efeitos. Já usufruiu, vamos supor, alguém tinha uma licença, prêmio, algum benefício ali, já usufruiu, já exauriu aqueles efeitos, então já é um ato que já foi consumado. Ah, professor, para que saber esses nomes? Ora, se o ato é consumado, você não tem como fazer a revisão do ato depois, revogar, invalidar, porque ele já foi um ato consumado que já exauriu os seus efeitos, e se ultrapassou o limite, né, que normalmente é de 5 anos da ocorrência, você não tem como invalidar, ainda mais que ele foi consumado. Então é importante saber essa terminologia, sim. E por falar em terminologia, aqui um presente para você, presente grego, né, como se costuma dizer, mas é um presente a mais técnico aqui, de termos que nem sempre são muito simpáticos, porque não são do nosso vocabulário do dia a dia, mas que por vezes caem em algumas provas, então por isso que eu trouxe aqui, uma vez que você ouve, depois você não esquece nada mais, né? Então, ato ablativo ou provimento ablatório. Nossa, professora, parece até outra língua. Realmente, eu acho um pouco crueldade porque não é muito habitual. Mas tem examinador que gosta tanto de buscar ali pelo em ovo, que busca até essas terminologias mais sofisticadas, mas que uma vez que você toma conhecimento, depois fica fácil tecnicamente de você identificar. E o que seria esse ato ablativo, esse provimento ablatório? Ora, o nome diz o seguinte: ablativo significa o que pode tirar ou privar alguma coisa, né? Então, um ato que priva alguém do gozo de alguma condição jurídica. Veja que eu coloquei uma tesourinha, né? Tá cortando aquela situação, aquela condição jurídica num ato ablatório. E nesse sentido, a cassação de uma licença é considerado um ato ablatório, porque você não preenche os requisitos para continuar usufruindo e a administração vai lá e te corta, caça aquela licença num provimento que é chamado de ablatório. É só termo técnico mesmo, mas é bom você conhecer, né? Porque tem muita gente maldosa, né, que gosta ali de ficar sabendo se você sabe ou não as vírgulas e as coisas que não são tão habituais, né? Mas agora que você já sabe, uma desapropriação também te priva do imóvel, né? A desapropriação, então também é considerado nesse sentido um ato ablatório. E para a gente finalizar, né, esse nosso módulo, gente, eu deixei o principal, a cereja do bolo aqui das classificações para o final, tá? Então preste atenção nesta classificação, porque esta realmente pegou. Foi uma coisa do Eli Lopes Meireles que pegou essa classificação no tocante às espécies de atos administrativos, que são bastante empregados, porque é quase que intuitivo, mas é bom saber tecnicamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, das espécies, você tem os atos negociais, é que o particular provoca a administração que deseja os efeitos, mas ainda assim são atos negociais, como eu falei, né? Licença e autorização são atos negociais, né? Atos porque são unilaterais, mas negociais porque não tem a imperatividade. O particular deseja dirigir um veículo e aí ele quer a licença, construir, ele quer a licença, a autorização para porte de armas, ele quer efetivamente aquele alvará de autorização. Lembrando que a autorização, como regra geral, é discricionária e a licença já é vinculada. Nós fizemos muitos exercícios sobre esses atos negociais. Essa é a tipificação, hein? Ato normativo também seria aquele ato regra que a gente viu, né? O decreto, o regimento, resolução, e tem efeitos gerais, né? Não são concretos, individualizados, são atos normativos. Atos enunciativos, olha só, enunciam
atestam. Quais são eles? Os atestados, as certidões, os pareceres, os votos, podem ser o quê? Enunciativos de certa situação, né? Inclusive sem aqueles efeitos jurídicos imediatos de um ato. O ato se lastreia num parecer, mas o parecer não se trata de um ato propriamente dito, ele conforma um processo que vai gerar um ato final, e aí você tem o parecer, o atestado, a certidão, tá? Esses são enunciativos. Ordinatórios, tá, gente? Cuidado aqui, ordinatórios são aqueles que podem ser atos normativos, mas que se voltam especificadamente para ordenar a atividade administrativa interna da administração. Então, por exemplo, você vai lá, você tem instruções, circulares, portarias, ordens de serviço, tá? Então, a partir de agora quero que os servidores, os funcionários usem uniforme. Então, é por esses atos ordinatórios que eu vou determinar de forma mais genérica a ordem do serviço, como que vai ser executado o serviço para orientar a atividade administrativa interna. Claro que eles também são normativos, mas a diferença, por exemplo, do decreto é que o decreto ele tem uma abrangência maior, é aplicada ali para os cidadãos, e os ordinatórios são mais no aspecto interno. Então, instruções, circulares, portarias, ordens de serviço, tudo que for para regular devidamente o serviço interno, para dar ordens, né, entre aspas, assim, para ordenar a atividade, para que seja mais bem prestado, estabelecendo horários, como que deve ser feito, são atos ordinatórios. E por fim, o mais fácil aqui, um dos mais fáceis, né, atos punitivos, o próprio nome já diz, que são imposição de multa, interdição de estabelecimento, uma série de punições que são possíveis de serem exaradas, desde que derivadas de um devido processo, né, em âmbito administrativo, sejam voltados para os particulares, sejam voltados internamente também. Nós vamos ver, quando a gente analisar processo administrativo, PAD, também tem aspectos punitivos no tocante à disciplina interna da administração. Então, pessoal, olha só que pena, né? Já estamos finalizando aqui. Deixei uma síntese aqui só para a gente fechar esse nosso assunto de classificação. Então, o que nos importa na classificação são os efeitos. Não tenham preconceitos, conheçam todas as classificações e extraiam os melhores efeitos dessas classificações. O ato administrativo, apesar, né, de algumas críticas, as pessoas falam: ah, não, a administração não atua mais só de forma impositiva, mas é o consenso que deve reger as atividades dentro de uma visão dialógica da administração. Ainda assim, os atos administrativos são importantes, é um assunto importante que tem que ser conhecido, que tem muitas nuances técnicas que a gente teve a oportunidade de analisar, eu e você aqui nas aulas, porque quando a gente for ver o processo administrativo ou processos específicos como licitações e demais processos, eles são encadeamento de atos. Então, tudo que a gente aprendeu aqui vai ser aplicado lá para frente. Então, é muito articulado o direito administrativo. E quando a gente fala de classificação e controle, são assuntos imprescindíveis em relação à dinâmica do direito administrativo. Então, não ignore esse tema, porque ele é essencial para o conhecimento dos demais temas que eu te convido a conhecer, e já estou aqui falando para você, ansiosa para a gente fazer nossa correção de questões em conjunto. Faça com calma as questões, vai anotando ali para ver se vem o comentário, para ver se você está absorvendo bem os conteúdos da matéria, que eu estou na torcida para você ir acertando cada vez mais as questões que estão formuladas nesse nosso volume, para que você fique fera na área do direito administrativo, e conhecer os atos administrativos é extremamente importante. Então, te desejo aí um ótimo exercício e já estou te aguardando na resolução das questões aí, com uma esperança de que você faça com atenção e que você gabarite. Então, até o nosso próximo encontro de resolução de questões.